Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Para negócios, de 30 de novembro a 3 de dezembro no Hangar. Voltamos com a Marla de Lucena, especialista em RH, porque o tema, o assunto é bem interessante e talvez você aí do outro lado já se viu em alguma situação ou já viu alguém no seu ambiente de trabalho ou em algum lugar que você entre para consumir um produto ou um serviço. Como é o comportamento do profissional no seu ambiente de trabalho com as redes sociais, isso mesmo. Então a Marla de Lucena vai conversar com a gente sobre esse tema tão atual e tão perto da gente. Tudo bem, Marla? Tudo bem, Edmilson. Então, um tema um pouco difícil no ambiente de trabalho, mas que está fazendo parte do dia a dia das pessoas. Sim, e sempre vai fazer a partir de agora muito mais ainda, né? Por quê? Grupo de WhatsApp, as redes sociais, Facebook, LinkedIn, faz parte do mundo do trabalho. Principalmente o LinkedIn, por exemplo. Então as pessoas fazem as informações lá, por exemplo, da parte do mundo do trabalho. Né? Agora o YouTube também é a mesma coisa, onde você faz toda a divulgação do seu trabalho, através de mídias, através de textos. Então isso vai fazer parte do relacionamento do dia a dia, tanto do profissional, quanto ele também quanto o usuário como cliente mesmo normal, pessoa física, vamos dizer assim. Né? A grande questão todinha disso, por exemplo, é como é que eu vou lidar com isso no dia a dia, sendo jovem, sendo menor aprendiz, sendo já executivo, independente de qualquer formação dele, tá? É relacionado a isso. Só que vou olhando bem para o público jovem, por ser pouca experiência no ambiente de trabalho, acha que ter o celular na mão e estar ali zapeando é algo normal e esquecer da produtividade, confirma comigo. Muito, muito. Então, existem empresas, dependendo do tipo de empresa, o segmento que ela atua, tem empresas que não gostam que o funcionário, o menor aprendiz, o jovem, tenha o WhatsApp lá na hora, porque realmente vai acabar o quê? Tirando foco, diminuir a produtividade, já que a empresa tem meta. Vou dar um exemplo de um segmento, por exemplo. A área de hotelaria precisa de atenção para o cliente. Área administrativa, área de cobrança, área de factoring, você está trabalhando com números, você precisa ter foco. Então, tudo leva muito relacionado ao tipo de trabalho que você executa. A área de jornalismo já é diferente. Eu preciso ter interatividade, relacionamento, então é bom, é sempre interessante estar lá com o celular ou dispositivo de móveis para poder ficar o quê? Movimentando lá na hora. É uma ferramenta que o ser humano acaba se atrapalhando em... Tá aqui, eu estou conversando contigo no olho a olho e eu estou pegando o meu aparelho e estou me enrolando. Como é isso, Marla? Existem regras de etiquetas, tanto no local de trabalho, fora do trabalho. É relacionamento. A questão é que as pessoas já estão começando a se acostumar a fazer o relacionamento na parte da mídia. Né? O WhatsApp é um exemplo disso. Quanto mais você fica conectado lá, mais você esquece aqui. A grande questão é assim, eu estou com você aqui conversando e eu posso deixar um pouquinho o celular aqui do lado e continuar conversando agora assim na frente, né, Edmilson? Porque isso constrói um relacionamento mais sólido. Essa é a confiança. Esse contato visual, ele é muito mais forte, você envolve mais, você demonstra a alegria, o sorriso e assim vai. Marla, eu já ouvi história de pessoas que perderam o emprego no ambiente de shopping, em loja, porque passavam, quem sou eu para dizer a maior parte do tempo no aparelho de celular, mas demonstravam que não estavam focando na venda, não estavam focando no cliente possível que estava adentrando a loja. Então, assim, é algo que é extremamente sério, não é isso? Muito, né? Mas depende muito da política que a empresa coloca lá dentro. Né? Então, existe uma conduta de ética. Se ela demonstra, ela explica como tem que funcionar o gerenciamento interno, os colaboradores têm que praticar. Agora, se eles começarem a quebrar a regra, dependendo como é que funciona a política lá, dependendo da situação que se encontra, corre o risco da pessoa ser desligada da empresa, sim. Justamente por quê? Porque ela está quebrando aquele cenário. Embora não tenha regido pela CLT algo específico quando você viola essa regra dentro do mundo virtual, dentro do mundo corporativo. Marla, como RH, às vezes na entrevista, o jovem, ele
sabendo já desse impulso do vício ou do grande tempo que ele usa com o celular, com o aparelho dele de mão, e em uma pergunta, uma entrevista de emprego, ao fazer a pergunta, ele mentir, sabendo que, poxa, ele está numa situação errada, ou ele vai praticar uma situação errada, não uso, nem uso rede social, nada, e aí enquadra ele, sem ele perceber. Hoje em dia isso é difícil de acontecer, até porque eles têm as redes sociais, têm o Face, têm o Instagram deles, dificilmente têm o LinkedIn. Os jovens, na maioria das vezes, não têm LinkedIn. Né? Mas eles têm que serem sinceros relacionado a isso, a não ser que o RH faça uma entrevista específica, faça essa pergunta específica para eles, mas dificilmente nesse aspecto eles negam. A questão é que eles amenizam, né? Eu não fico muito tempo no WhatsApp, isso não é verdade. Pode observar durante uma sala de espera, se ele está esperando para fazer a entrevista, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é ficar lá no WhatsApp. Nesse momento você começa a observar realmente quanto tempo ele fica lá ou quanto tempo ele fica observando o que está acontecendo dentro daquele cenário da empresa. Dificilmente eles observam, dificilmente. Para alguns setores, para alguns mercados, a tecnologia, o aplicativo ou os aplicativos de mensagem instantânea é uma ferramenta do trabalho, digamos assim, que seja tudo enquadrado. Mas em outras situações não é. Em loja, por exemplo, em loja você tem que dar atenção olho a olho ao potencial cliente. Então eu queria que você encerrasse nosso bate-papo dando uma dica de boas maneiras para que entre um ambiente onde o aplicativo, as mensagens, as redes sociais não estão bem adequadas àquele ambiente de trabalho. É a questão do uso do bom senso. Como é que eu posso utilizar o meu WhatsApp, por exemplo, durante minha jornada de trabalho? Eu tenho que saber o que eu vou dizer, como é que eu vou colocar a minha regra gramatical lá, sem usar muitos vícios de linguagem, muitas gírias. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque o WhatsApp ele tem aquele aplicativo lá do corretor automático. Então você, quando está acostumada com isso, você esquece as regras gramaticais. Uma palavra simples. E aí você começa o quê? Prejudicar a língua, né? O idioma português. Então eu tenho que começar a levar em consideração esse aspecto. Ok. Mais uma dica da Marla de Lucena no Gente Empreendedora. A Marla volta em uma outra oportunidade, mas hoje foi o tema redes sociais, tecnologia, aplicativo no campo, no ambiente de trabalho. A gente volta. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Para negócios, de 30 de novembro a 3 de dezembro no Hangar.